E nós estamos aqui com o doutor Edson de Oliveira Viana Júnior, que é subprefeito de Jaçanã e Tremembé, com um papo extremamente agradável. Eu estou fuçando aqui as, as ideias dele, inclusive enquanto petista e petista atuante. Eu tinha perguntado no bloco anterior a sua ótica, certo? Do Lula e da Dilma. Como é que você vê o Lula e a Dilma? Bom, o Lula é uma liderança inequívoca e que surgiu no seio de um movimento operário no final dos anos 70 e início dos anos 80, do grande ABC, e que foi um dos mais importantes movimentos políticos exclusivamente brasileiros do final do século passado, né? Então, eu acredito que na América Latina a gente não tenha vivido ou presenciado algo semelhante, né? Nenhum alinhamento político com nenhum outro país, como o PT obteve, sempre foi simpático a outros países, outras políticas, mas nunca houve um alinhamento direto. Então, é um movimento político. Lula é uma liderança exclusivamente brasileira, do movimento operário, saiu do seio, né, e conseguiu alcançar a presidência da República. E a presidenta Dilma, lutadora desde jovem, como esses garotos que estão hoje nas manifestações, ela lutou pela democracia e conseguiu conquistar. E hoje ela é uma das dirigentes, né, mais importantes. A diferença entre Lula e Dilma, acho que a Dilma é mais uma gestora, mais uma gerente, né? E o Brasil precisa de um gerente que coloque as contas e as coisas nos trilhos e nos eixos, né? E, e acho que também vem desse movimento do PT que hoje ocupa o espaço o cenário político nacional. Muitos louros que o Lula colheu não foram plantados pelo Fernando Henrique. Isso a gente ouve se falar muito na imprensa. O Fernando Henrique não foi o precursor dessa retomada de ascensão do Brasil? Sim, é verdade. Apesar de alguns erros cometidos na gestão do Fernando Henrique, né, eu entendo que, de certa forma, o Plano Real, hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos baluartes do desenvolvimento econômico obtido na primeira década do século e resultado do desenvolvimento e do crescimento e da estabilidade econômica. Quer dizer, a gente ter colocado mais de 30 milhões na classe média é resultado também do Plano Real, de fato. Agora, acho que a gente cometeu alguns equívocos grandes, como, por exemplo, o processo de privatização das ferrovias, né? Que hoje a gente não tem uma malha ferroviária eficiente, a gente tirou o passageiro, né, da ferrovia, e hoje a população clama por transporte público. Então, eu acho que foi alguns elementos da infraestrutura nacional foram mal geridos nesse momento. Eu acho que foram erros, mas também houve acertos e eu acho que a gente começou a consolidar a economia da forma como está, de fato, no governo do Fernando Henrique. Mas foi aprofundado com Lula. Acho que a política industrial, inclusive, a política de desenvolvimento, o consumo, né? A questão da propriedade da terra, a questão da reforma agrária também, a questão da produção familiar. Tem vários aspectos sociais que não seriam colocados no governo do Fernando Henrique, mas que Lula o fez. Você que tem um background tremendo sobre transportes, etc., inclusive trabalhou no Ministério dos Transportes em Brasília, hoje subprefeito, em você findando o teu trabalho como subprefeito, você voltaria para transporte? Talvez, talvez eu voltasse. Eu sou servidor da Companhia de Engenharia de Tráfego no município de São Paulo e eu invariavelmente voltaria para a companhia. Então, voltaria para o setor de transportes. Mas as manifestações têm mostrado que os transportes precisam de muita atenção, precisam de cuidado. Eu acho que eu voltaria sim. Posso fazer uma pergunta de furo íntimo? Só fica entre eu, você e nossos espectadores.
Você tem alguma pretensão política? Não, não tenho, não tenho nenhuma pretensão momentânea. Eu pretendo fazer um trabalho com o meu companheiro Haddad, com o meu companheiro Chico Macena, que me trouxeram para a Prefeitura de São Paulo. Quero, junto com eles, construir o que a gente está se propondo a construir. Assim como o próprio prefeito tem dito que não vai sair candidato, nós não podemos abandoná-lo no momento, em qualquer um desses momentos, né? E temos que ir com ele até o final. Deixa eu falar um pouquinho de política. O que você acha, por exemplo, da ex-prefeita de São Paulo? A ex-prefeita Marta Suplicy, ela fez uma boa gestão. Ela está hoje no Ministério da Cultura a prefeita Marta foi quem me cedeu para o Ministério dos Transportes, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela nas companhias de engenharia de tráfego, nos seus primeiros anos de governo na prefeitura. Fez uma boa gestão, implantou corredores de ônibus importantíssimos, o bilhete único, tem um trabalho espetacular, mas eu acho que a população não fez uma leitura correta da gestão dela. Acho que a gestão dela foi uma gestão boa. E o processo de descentralização que criou as subprefeituras foi a Marta Suplicy que fez. Eu acho que isso é um dos legados inequívocos do seu bom desempenho na gestão no início, né, do milênio. São Paulo é uma cidade assim multidiversa. Tem gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro e do mundo inteiro em São Paulo. Então, as vontades, aspirações, desejos e solicitações são várias. Qual que você acha, o que você acha de mais estapafúrdio em São Paulo, ou pelo menos na tua área de atuação? Como assim estapafúrdio? As coisas, o que as pessoas pedem para você, assim, de uma forma que você acha que é improvável, inviável. Eu acho que muito pouca coisa, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de resolver problemas efetivos que são problemas que a sociedade brasileira está começando a conviver agora, que é a questão da droga, que é um desafio, né? Então esse eu acho que é, assim, às vezes eu vejo as pessoas na rua numa situação complicada de vício e de desnutrição e sem acompanhamento de saúde, e a gente se sente um pouco impotente de poder atender essas pessoas nas suas demandas mais básicas, porque a gente percebe que aquela pessoa está numa condição que não é uma condição adequada para um ser humano, né? Então, eu acho que a gente se vê... Essa é uma condição esdrúxula, né? A gente ter, né, nessa altura da civilização humana, pessoas naquela condição de rua e passando necessidades e desesperados catando latinhas para poder fumar uma pedra de crack e ter aquele prazer momentâneo que a droga lhe propõe e que no minuto seguinte essa pessoa vai estar no mesmo problema, na estaca zero, sem se alimentar, sem atendimento, sem moradia. Eu acho que essa é uma situação que a gente precisa olhar com muito carinho, muito cuidado, e é a condição esdrúxula que eu acho que a gente vive na sociedade brasileira hoje. Uma coisa, você, enquanto subprefeito dessa região que congrega 100, 300 mil habitantes, você certamente será muito útil para todas as outras cidades que nos assistem. São José dos Campos, Atibaia, Guarulhos, Bragança Paulista, Valinhos, São José do Rio Preto, Peruíbe, etc. Se eventualmente alguém buscar ou procurá-lo, certo? Buscando alguma solução para o seu município, como é que entraria em contato com você, Edson? Bom, eu estou na subprefeitura Jaçanã Tremembé, nosso telefone lá é o 2241-9006, né? Edson Viana, @prefeitura.sp.gov.br, Edson com I, Viana com 2 N's, estou à disposição. Já trabalhei em Guarulhos eu fui diretor de habitação de interesse social, no governo do Eloy Pietá, e fui também responsável pelo trânsito da cidade de Guarulhos, onde nós tivemos a oportunidade de implantar vários projetos de trânsito que hoje a cidade, que o prefeito Almeida hoje
tem implantado, ou seja, a cidade de Guarulhos mudou de cara nos últimos anos, graças a esses últimos governos, né? Então, estou à disposição, que eu puder ajudar a todos, estamos aí, Cláudio. Perfeito, uma coisa que eu lamento, realmente lamento muito, certo? Face à exiguidade do tempo em TV, a gente tem que terminar o bate-papo. Mas eu gostaria de deixar uma porta aberta, que eu gostaria de ir até a sua subprefeitura. Eu gostaria de fazer pelo menos uns 112 programas com você. Estamos à disposição lá no Jaçanã, no Tremembé, e nós temos lá nós temos um pedaço de São Paulo que não pode ser esquecido, né? A cinematográfica Maristela nasceu ali, né? A Dona Irã gravava seus filmes e pegava o trem das 11 para poder ir para o Jaçanã gravar os seus filmes, né? E nós temos o Hospital São Luís Gonzaga, com pinturas de vários modernistas, né, do início do século XX, como Tarsila do Amaral, Bonadei, como Volpe, e restaurados, preservados, conjuntos arquitetônicos de interesse muito grande. Será uma satisfação muito grande tê-lo lá, Cláudio, e os seus telespectadores também, conhecendo o nosso bairro, os desafios urbanos para a gente poder concluir o processo de urbanização lá da cidade de São Paulo. Aí, num futuro muito breve, eu vou estar na subprefeitura Jaçanã e Tremembé, junto com o Edson. Vou infernizar o Edson realmente. Vou roubá-lo um dia inteiro para mostrar para vocês o que ele tem feito em toda essa região e saber um bocadinho mais desse cabedal de conhecimento que ele tem em transporte, etc. Me interessa muito logística e transporte. A mim interessa também, eu acho que nos últimos 10 anos eu tive uma oportunidade grande de aprender muito sobre essa área, a bacia amazônica realmente é um Brasil que a gente não conhece, né? Nós estamos acostumados, nós somos emborrachados aqui no Sudeste, né? 4 rodas, pneus, a gente tem uma outra realidade na Amazônia. Se a gente quiser preservar a Amazônia, não pode ser sobre pneus, nem sobre ferrovias, tem que ser na água, e tem que ser na água com condições ambientais adequadas. Então também é uma situação que me interessa e eu estou à disposição, Ori-san. Discorreremos sobre isso. Realmente, muito obrigado por ter vindo até Mogi para a gente bater o papo. Vou lhe, entre aspas, infernizar. Estou à disposição.